A paz. Este é o dia que o Senhor tem feito. Este é o dia que o Senhor tem feito. É dia de vitória, de bênção, de graça, de poder, de unção, de libertação, de cura, prosperidade, de bênção na sua família, no seu trabalho, na sua vida particular, momentos de libertação, momentos de realização. Este é o dia que o Senhor tem feito. Não é? Vamos orar e hoje nós vamos ficar presos, maneira de dizer, né? No Salmo 23, não é? Se a gente pode dar um título a esse salmo, viu, irmã Terezinha? É o hóspede hospedeiro. Então nós vamos ler hoje o Salmo 23, conhecido Salmo do Bom Pastor, que diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita, pelo espírito da palavra, pela unção que ela nos passa. Abençoe nosso lugar aqui, onde os anjos de fogo e bombardeio, o arcanjo com a espada banhada, voltando para fora, todo mundo intencionado, trazendo bênção aqui também. Teu Espírito possa trazer unção a cada coração. Abençoe a todos que aqui estão com paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Abençoamos a todos também que estão conosco pela internet. Se você não tem a Jesus como Salvador, diga: Jesus, entra na minha vida e transforma o meu coração. Tem um hino que diz: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Amém? E apesar desta glória que tens, tu te importa comigo também. Amém? Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Amém? Graças a Deus. Salmo 23 é o salmo conhecido como Salmo do Bom Pastor. O pastor que cuida das ovelhas, que zela pelas ovelhas. O Salmo 23 é um salmo que mostra o Senhor como guia, como líder, provedor, providenciador. É aquele que cuida das nossas vidas. O Salmo 23 é também considerado o salmo do hóspede e do hospedeiro. Não é? O hospedeiro seria o Senhor e o hóspede somos nós. Mas é interessante que eu vejo o Salmo 23 também como um momento de fé daquele que o escreveu. Um momento de fé. Você vai ver que algumas coisas que ele falou aqui não existiam na época dele e ele estava declarando. Isso é fé. Você vai ver que neste salmo ele demonstra a fé porque ele sabia que do Senhor saía água, que do Senhor saía alimento. E apesar dele ser um rei e ter todas as possibilidades de crescimento e de comida, suprimento, porque ele era um rei rico, ele era um guerreiro, era um valente, era um homem que nunca perdeu uma guerra a não ser para si próprio. A única guerra que Davi perdeu foi para ele mesmo, quando ele cometeu alguns erros, e isso é muito comum na nossa vida. Às vezes nós somos vitoriosos em muitas coisas, mas perdemos a guerra para nós mesmos através do engano, ou pior de todos os enganos, que é quando nós enganamos a nós mesmos. E Davi, ele perdeu a guerra para ele mesmo, quando ele se enganou nas suas ideias, que trouxeram prejuízo para uma família, que ele achou que ia ter lucro, mas na realidade a mão do Senhor, que mostra aqui essa realidade no Salmo, veio sobre ele. Então esse Salmo é um Salmo de uma pessoa que tinha tudo,
que até quando errava, Deus o levantava com misericórdia e graça, Deus não o destruía. Mas é um salmo que mostra a fé. E o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo aqui: o Eterno é o meu pastor. Jeová é o meu pastor. Porque ele é o meu pastor, e ele sabia bem o que era ser pastor, porque antes dele ser rei, antes dele ser o guerreiro que Israel considerou e exaltou, ele era pastor de ovelhas. Então ele sabia bem o que era pastor, o trato que o pastor tinha com a ovelha. Eu sempre costumo falar que tem uma serra em Portugal muito fria que os pastores passam a noite toda tomando conta das ovelhas debaixo de neve e de frio. Então ele sabe do cuidado do pastor pela ovelha, porque lá também fazia frio, lá também fazia calor, lá também tinha as dificuldades da vida, tinha os animais ruins, não é? Que ele tinha que lutar muitas vezes para proteger a ovelha. E ele mostra aqui este relacionamento profundo através do conhecimento. Eu estava ouvindo um rapaz muito inteligente que fala, eu não sei se ele é crente ou não, mas ele fala muito da Bíblia, ele fala muito sobre finanças também. Ele disse, eu vi assim um flash, algo assim bem rápido, que eu vi ele falando na internet. Ele falou que existem, que o conhecimento é a coisa importante, mas geralmente existem duas pessoas que não estão prezando o conhecimento, né? O arrogante e o ignorante. Quando a pessoa é ignorante, ela tem a possibilidade de buscar a palavra dos sábios, a palavra de Deus, a palavra de quem tem experiência e mudar a sua atitude. Mas quando ela é arrogante, a própria palavra diz que a arrogância precede a ruína. Então é mais uma coisa que destrói as pessoas, a sua própria arrogância, porque ela está negando o conhecimento. E o próprio Deus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E Davi, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, é que ele conhecia o Senhor e, como a própria palavra diz, ele prosseguia em conhecer o Senhor a cada dia. Davi nasceu conhecendo o Senhor, cresceu conhecendo o Senhor, lutou conhecendo o Senhor, viveu conhecendo o Senhor, foi repreendido pelo Senhor, foi curado pelo Senhor e morreu na presença do Senhor e teve o nome dele reconhecido pelo Senhor. Então, quando ele fala que o Eterno é o meu pastor, ele não apenas tem o conhecimento da palavra pastor, mas ele tem o conhecimento do próprio Eterno. É um relacionamento com o Eterno. É um relacionamento com aquele que tinha poder sobre a terra e sobre o céu e que podia todas as coisas. Era um relacionamento profundo. E, meus amados irmãos, quando a pessoa tem um relacionamento com o Senhor, certas palavras têm que estar dentro dela, e o próprio Jesus confirmou isso. Ela passa a conhecer essas palavras em espírito e em verdade, porque ela passa a adorar a Deus com essas palavras, em espírito e em verdade. É a palavra humildade e mansidão. Os humildes herdarão com certeza o reino dos céus, e os mansos herdarão o quê? Herdarão a terra. E entre você ser humilde e manso, tem aquele que chora no meio. Porque às vezes você é humilde, mas não é manso, aí você vai chorar para chegar a ser manso. Jesus chorava, mas não porque ele precisasse chorar para ser manso. Ele chorava por causa de uma coisa que atrapalha a vida do ser humano e que não estava atrapalhando Davi. A incredulidade. A única coisa que pode te impedir de ter o conhecimento de Deus
É claro que a preguiça impede, a sua falta de interesse impede, a sua falta de leitura impede. Há crentes que leem tudo, menos a Bíblia, né? Então, misericórdia, né? Misericórdia para ele, para mim, que às vezes eu tenho que ouvir bobagem. Então, na realidade, misericórdia. Então, tudo isso impede, mas a incredulidade no poder da palavra impede você ter um conhecimento maior do Senhor. Porque para que você conheça o Senhor, você precisa conhecer a palavra. E lá no Novo Testamento, mostra que quando você conhece a palavra, você passa a ser discípulo. E discípulo é aquele que tem amor, aquele que tem palavra, aquele que tem comunhão. O discípulo é aquele que tem parte com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e essa palavra Senhor engloba todos esses títulos de Deus, todas essas classificações de Deus. Então Davi estava sendo trabalhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e ele dizia, ele é o meu pastor, não porque eu acho, mas porque eu o conheço, mas porque eu tenho relacionamento, mas porque eu me entrego, mas porque eu deixo ele trabalhar na minha vida, mas porque eu deixo ele quebrar as minhas cadeias. Nós não dependemos de ninguém, irmão, nós só dependemos do Senhor. Você está entendendo isso? Só do Senhor. E porque ele tinha este relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento é interessante, né? Porque lá em Apocalipse, diz assim, estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou cear contigo, né? Mas aqui parece que é uma coisa um pouco diferente, né? Apesar de no final dar o mesmo resultado. Está bem na regra do Velho Testamento, quando Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Davi deu o coração para Deus e entrou dentro do esconderijo de Deus. E o próprio Moisés, né, que dizem que o salmo é dele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele era hóspede do hospedeiro chamado Eterno. Ele conhecia o hospedeiro num relacionamento profundo, que talvez a única coisa que eu posso trazer parecida foi quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, e aí Deus disse, eu não vou mostrar minha glória para você, porque não há quem me veja de frente e viva, mas eu vou botar minha mão sobre você, e Moisés entrou numa penha, e Deus botou a mão sobre aquela penha e passou, e Moisés o viu de costas, né? E Moisés tinha um relacionamento profundo com Deus. E Moisés estava vendo assim a manifestação viva de Deus na terra. Mas eu creio que como nós entramos no esconderijo do Altíssimo através do nosso espírito, da nossa mente, para crescermos em graça a cada dia, a cada momento, então nós vamos ter um relacionamento com Ele tão profundo, que aí nós podemos dizer, nada me faltará. Olha, irmãos, quando alguém diz, pastor, está faltando, e quando eu mesmo digo, está faltando, ou quando qualquer pastor diz, está faltando, é porque a gente precisa aumentar o grau de relacionamento da primeira parte desse versículo. Porque se você está ligado, é interessante que os pentecostais gostam dessa palavra, não só os pentecostais, né? Os pentecostais também, né? Está ligado! Mas às vezes não está tão ligado assim, né? Às vezes está ainda precisando de libertação. Porque se você estiver ligado de verdade, nada vai te faltar. Às vezes as pessoas dizem assim, não, pastor, mas eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Às vezes você é altamente verdadeiro e mal educado, né? Porque você fala a verdade de maneira que não deve ser falada. Porque a verdade que a palavra está dizendo não é nem aquilo que você acha que é verdade. Porque a verdade para cada um é que nem a ética. Cada um tem uma ética. O que é ética para um não é ética para outro. O que é verdade para um não é verdade para outro. É por isso que nós temos que colocar toda a nossa verdade, todo o nosso pensamento em escravidão e debaixo da verdade verdadeira que se chama Cristo, porque ele disse, eu sou a verdade. Ah, pastor, porque eu acho? Tu acha? Perdeu tempo. Deus acha isso? Você pode até achar socialmente, você pode até achar dentro de um partido político, você pode até achar em outros
em outras dimensões, em outros momentos. Mas dentro da palavra de Deus, você tem que achar como Deus acha. Davi tinha a verdade dele e Deus o castigou. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E Deus o castigou. Porque nem toda verdade, apesar de aparentemente ser verdade verdadeira, como o mundo diz, porque você aprendeu com a família, aprendeu com a sociedade, aprendeu com todo mundo, é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. E aí, como Davi estava aprendendo sobre a verdade de Deus e se rendendo a essa verdade diariamente, ele diz, nada me faltará, e ele mostra o que o hospedeiro faz para o hóspede, para aquele que chega na sua presença. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Já que ele comparou o hospedeiro ao pastor, agora ele se compara a uma ovelha que deita em um pasto verdinho, gostosinho para comer, gostosinho para... Uma das nossas igrejas, né, está no local que tem ovelha, caprino, né, ovino no caso, caprino, e bois, e vacas, e etc, 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 etc. E era interessante, né, que eu via lá a maneira que as vacas se comportavam, certa fazenda lá. Uma vez eu fiquei o dia todo andando por uma situação lá complicada, muitos anos atrás, que a gente estava resolvendo, junto com outro pastor. E aí eu passei bem cedo, perto de uma fazenda, as vacas estavam chegando, guiada por outra vaca. Quando eu passei a tarde, as vacas estavam indo, guiada por essa vaca. E elas estavam ali comendo aquele capinzinho gostoso, já molhado, né? É por isso que certas pessoas, onde tem seca, dizem assim, como é que pode? Ele está bebendo água ou está comendo capim, né? O animal. Em certos lugares tem a água e o capim junto, eles já vão. E eu vi umas ovelhas também, e elas pulavam para lá, pulavam para cá, se alegravam, capim verdinho para ela. O pastor estava em algum lugar. As ovelhas estavam sozinhas. Ainda tem o cão pastor também, né, que toma conta das ovelhas muito bem. Então estava lá em algum lugar. E quando eu falo cão, eu falo o bom cão, amém? Aquele animalzinho, porque o outro não serve. Então, estava lá em algum lugar. E ele diz, eu preciso de pastos verdes. Todos nós precisamos comer uma comida nova da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que apesar dele não ver o Senhor, ele tinha tanta fé no Senhor, que a fé dele dizia, deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor sempre tem provisão, sempre tem comida para mim, o meu alimento. Olha, irmãos, me desculpem, tudo bem que o pastor tem esse trabalho de pregar, de anunciar, e os professores também, de seminário, de escola dominical, mas você precisa buscar isso na tua casa, porque o primeiro alimento você não recebe na igreja, você recebe em casa. Lá na tua casa ele te faz deitar em vez de pastos. Ele é aquele que vai providenciar, vai prover para você aquela comidinha gostosa, né? E ele te guia mansamente às águas tranquilas. Isaías diz, se alguém tem sede, vem às águas. Se você tem sede, sede porque está precisando de cura na alma, libertação, se fortalecer, vem às águas porque ele já providenciou não só a comida, mas a água
e você vai lendo a palavra, vai se fortalecendo, e essas águas vão fluindo em você, e o que é interessante é que essas águas curam. Irmãos, há muitos anos eu aprendi, e tem uma denominação que vive assim, que o crente ele tem que ser salvo, batizado com o Espírito Santo, viver em santificação e ter vida vitoriosa. Quando você lê a palavra, medita na palavra, você é curado, de repente, e só depois você observa que foi curado. Um dia desse eu fui curado de madrugada. O José lá na sala levou um maior susto. Mas a verdade, irmãos, que foi uma coisa tão diferente, que eu falei, Deus me curou nesse momento. Então você precisa entender que enfermidade faz parte do corpo humano por causa do pecado, mas você como servo de Cristo não é obrigado a aceitar a enfermidade, tenha o nome que tiver, repreenda pelo poder da palavra e da água viva que flui em você e vai limpando. Está entendendo? Mas isso tem que ser uma prática diária. Porque a tua mente, irmãos, eu até estava vendo aí uma palavra que o Lucas, nosso amado Lucas está ali, colocou nos jovens, né? Eu pensei até que fosse dele, depois ele foi honesto. Não, eu achei, coisa e tal. Que fala sobre o velho homem e o novo homem, né? Quando você aceita Cristo, o velho homem sai do teu espírito. Porque o pecado original saiu. Mas o resquício fica na sua alma. É por isso que Paulo falou que a carne milita contra o sangue contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E essa carne é o resquício do velho homem. É por isso que é difícil você controlar esse resquício, se não for pela água da palavra e pelo poder da palavra. Porque quando ele aparece, irmãos, sai de baixo. Às vezes as pessoas falam coisas. Teve uma igreja que tinha lá um servo de Deus, ele estava chegando, ele nem da igreja era, uma outra pessoa estava na carne, porque estava arrumando a cadeira da igreja, virou para esse camarada e disse assim, ele só veio aqui para cantar. Estava na carne. E quantas vezes a gente vê pessoas que estão trabalhando na igreja, na carne, e em nome de Jesus determinam o que as pessoas sentem na carne. Eu fui membro de uma igreja que tinha esse hábito. Senta aqui em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Aí, naquele tempo eu era novo, né? Eu falei, vai dormir em nome de Jesus. Então, na realidade, é que o nome de Jesus não é usado, não é para ser usado para repreender ninguém, irmãos. Nesse sentido. Que cada um tome cuidado da sua própria vida. Agora, o nome de Jesus, ele vem como água, ele vem como alimento, ele tira o vírus da carne. Muitas vezes é arrogância, falta de humildade, essas coisas todas, mas outras coisas mais que está lá em Gálatas, você pode ler lá em Gálatas, o fruto da carne. Então, quando a pessoa está na presença do Senhor, ou ele está na presença do Senhor, ou ele está na carne. Nesse caso aqui, ele está cheio do óleo, do alimento, da força. E aí o Davi ainda diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quer dizer, ele sente o refrigério da alma por tudo que Deus está fazendo, mas ele sente mais uma vez que o Senhor vai guiar pelas veredas da justiça, e agora ele está mais uma vez usando da fé. Guia-me pela vereda da justiça. Irmãos, Deus quer te guiar pela vereda da justiça. Mas a gente tem que pedir a Ele. Estamos juntos ainda. Quem está junto dá 2, glória a Deus. 3, aleluia. Faz ha-ha-ha. Pronto, o anjo do riso chegou. Isso é coisa de pentecostal, né?
tiver algum tradicional me ouvindo aí, já se escandalizou. Então, na realidade, é que nós observamos esse detalhe, que ele nos guia pela vereda da justiça. Deus nunca vai nos guiar pela vereda da injustiça. Quando você cometeu um pecado, né? E alguns já me disseram até pessoalmente, o diabo lançou uma água suja em mim. Irmão, não foi o diabo que lançou nada em você, não. Foi você que escolheu pecar. O diabo só riu. Porque ele disse assim, esse não me deu nem trabalho. A escolha é sempre nossa. Então, se Deus está com uma predisposição eterna de te levar para o caminho da justiça, então você tem que falar, Senhor, guia-me pelo caminho da justiça. Todo dia eu acordo e às vezes está uma nuvem lá, séria lá, mas eu sei que o sol está lá. Eu digo, Senhor, eu sei que o sol está ali, assim como o sol está ali, tu estás também na minha vida, apesar de toda circunstância, e o sol da justiça brilha em mim, e eu sinto que as suas asas me curam. De repente o sol abre, eu falei, eu agradeço, né? Aí de hoje mesmo o sol estava batendo no meu rosto, né? O Zé até quis fechar um pouco assim a janela, está preocupado com o sol. Eu falei, não, deixa, tem que pegar esse sol. Que eu lembro do sol da justiça que me cura, que me coloca na posição de filho e que me dá essa bênção que o salmista fala aqui, a vereda da justiça, porque lá no outro livro é dito, a vereda do justo é como a luz da aurora. Diga, é isso que Deus tem para mim. Diga mais forte, é isto que Deus tem para mim. É isto que Deus tem para mim. A vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Às vezes 5:30 da manhã eu estou acordado, 4:30, sei lá, o sol ele não marca a hora, né? A gente tem que esperar ele aparecer, mas ele vai ficando rosado, avermelhado o céu assim. Eu falei, tu sei que tu está chegando. Daqui a pouco ele dá aquele primeiro raio assim, teve um dia que ele estava vermelhinho. Eu falei, nossa, tirar uma foto, não adiantou nada, a foto não saiu vermelha. Estava vermelhinho lá. Mas aí quando chega por volta de 7, 8 da manhã, ele está brilhando. E se o céu estiver claro, você vê aqueles raios, né? A vereda do justo é assim, irmãos. É como a luz do sol. Ele vai aparecendo, daqui a pouco está brilhando, e aí você vai entender o que é ser luz do mundo e sal da terra, mas principalmente luz do mundo. E o salmista, pela fé, diz, guia-me pelas veredas da justiça. Pode ser que um dia eu caia, mas, Senhor, eu creio que tu vai me trazer de volta para a vereda da justiça. Olha, irmãos, nem 8, nem 80, né? Eu estava ouvindo um pastor falar hoje, bem cedo de manhã, sobre a questão da Maria, né? Que as pessoas às vezes exageram, ou então diminui Maria, mas a Maria tem a posição dela certa, mas o crente também tem certas coisas que precisa saber. Nós estamos aqui crescendo a cada dia e a gente erra muito. O problema todo é que a sociedade evangélica ou a sociedade em geral estabeleceu certas regras, né? Antigamente, crente não podia jogar futebol. Hoje tem vários jogadores de futebol que são crentes. Tem lutadores que são crentes, que se ajoelham e dizem, obrigado, Jesus. A gente acha meio estranho, mas é de acordo com a fé de cada um. Então a gente tem que entender o seguinte, que apesar dos nossos erros, o que Deus tem para nós é o caminho da justiça. A vereda da justiça por amor do nome dele. E essa justiça é a justiça dele, você está entendendo? E todos nós sabemos que a ideia de justiça para o homem em cada país é diferente. O ordenamento jurídico de cada país é diferente, mas aqui está falando de um ordenamento só, de uma justiça só, a justiça de Deus.
E aí ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e Deus nos dá livramento, porque tu estás comigo. Quer dizer, ele está falando pela fé, ainda que venha acontecer isso um dia, eu vou estar livre, porque tu vais estar lá na minha presença. Irmãos, Deus nunca nos abandona. O problema todo é que às vezes nós estamos tanto na carne, que a gente esquece, numa hora difícil, clamar pelo nome de Jesus. Aí você tem que lembrar daquele hino, há momentos que na vida pensamos olhar atrás, é preciso o quê? Para poder continuar. É pedido pedir ajuda para poder continuar, é pedido pedir ajuda para poder vencer as circunstâncias, é pedido pedir ajuda para crescer, pedir ajuda, você precisa pedir ajuda para prosperar, e aí você clama o nome de Jesus, e Jeremias 33:3 te promete o quê? Muito bem. Clama a mim. Vamos lá. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus disse o dia, a hora que você tem que clamar? Estabeleceu o nanosegundo para você clamar? Então clama toda hora, meu irmão. Clama toda hora, clama tempo e fora de tempo, vai clamando. Clama quando você estiver bem, clama quando você estiver mal, clama quando você estiver alegre, clama quando você não estiver alegre, clama quando estiver feliz, clama quando você estiver infeliz. Clama, mas eu não estou sentindo. Para com isso. Você não vive pelo que você sente, você vive pela fé. Se você for viver pelo que você sente, você vai cair. Estamos juntos até aqui? Pessoal aí do lado lá, está junto comigo até aqui? Se você for viver pelo que você sente, você vai cair. Porque o justo vive é da fé. Fé. Fé para clamar, fé para viver, fé para vencer. É fé. Fé para dizer que Deus vai fazer a favor dele. Sabe por que tem muita gente que não vê acontecer? Porque não tem coragem de abrir a boca e dizer, Deus vai me abençoar e hoje eu vou prosperar. Se um dia eu for motorista de Uber ou de qualquer coisa, eu vou ser número 1. Porque eu vou dizendo, Deus vai botando logo os passageiros aqui, vai chamando, e vou dizer, eu quero trabalhar até as 4 da tarde, que depois eu tenho que dormir. Eu estou dizendo que vocês não sabem orar. Vocês não sabem orar. Pastor, tem que trabalhar de meia-noite a meia-noite. Quando é que você vai estudar? Quando é que você vai ver sua esposa? Quando é que você vai ver seu filho? Quando é que você vai se alimentar? Quando é que você vai ter? Não, tem que trabalhar, o nome é trabalho, tá? Morre por causa do trabalho. Teu nome é Deus, criatura. O Senhor aqui é o teu pastor, não é o teu trabalho. Um amigo meu ganhava muito bem, ele me ensinou isso, confirmou tudo o que eu já achava. Ele trabalhava, ele trabalhava com processos, ele é pastor inclusive, trabalhava, e levava trabalho para casa. Um dia disse, sabe uma coisa? Quando der 6 horas, eu deixo tudo em cima da mesa e vou embora. Deus vai providenciar. Saiu do trabalho dele, deixava tudo lá. Sabe o que aconteceu? Em uma semana ele resolveu tudo, pronto, ficou tudo no horário. Já está até aposentado. Está aproveitando da vida. Não sei se a aposentadoria dá para aproveitar a vida, mas no caso dele deu. Porque tudo é possível. Alô? Da glória, da glória, da glória. Bem, deixa eu terminar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, irmãos, o Davi era um pastor que podia dizer isso por experiência própria, porque ele teve tanta vara como cajado, né, nas costas dele. Há aqueles que dizem que a vara e o cajado é um instrumento só.
A parte de cima é o cajado e a vara é a parte de baixo. Há esse entendimento. Aqueles que dizem que o cajado é um instrumento e a vara é menorzinha para bater. Alguém no passado conheceu vara de goiabeira? Alguém conheceu vara de goiabeira? Vara de goiabeira, ela é fininha, mas ela não quebra. Ela não quebra, é incrível. Tem gente até que está com saudade, né, da vara de goiabeira. Olha, irmãos, o Davi, ele mostra aqui que a vara e o cajado, que para o pastor, que tem ovelhas normais, usam para tirar a ovelha do perigo, ou para trazer a ovelha para perto, né, dar umas varadinhas para trazer para perto. E às vezes a ovelha está tão longe que pode cair, sei lá, num abismo, em qualquer lugar, ele vai com a vara, puxa a ovelha com cajado. Espiritualmente falando, ele está falando sobre disciplina e orientação. Uma coisa que eu falo que a geração de hoje tem muito mais, eu não sei se tem mais disciplina, mas tem muito mais orientação. Por causa da tecnologia, por causa de muita gente ensinando. Hoje, em questão de vida, né, normal, só não estuda quem não quer. Você liga a televisão, 5 horas da manhã, tem lá um cara dando aula. Televisão. Olha lá. Hoje dia mesmo eu assisti uma aula. Então, assisti aula. Um cara dá aula muito bem, jovem, já é mestre. Perfeito. Algumas coisas que ele falou eu sabia, outras não. Legal. Você entra na internet, tem esses canais todos, né, esses sites todos que te dá aula. Aí a pessoa assim, eu não tenho orientação para isso. Vai lá naquele botãozinho, pergunta, o que é isso? Pronto. Hoje você tem pessoas que podem te passar uma mentoria. No meu tempo a gente tinha mentoria e nem sabia, porque essa palavra não estava na moda. Eu, quando era mais novo, eu fui na casa de todos os meus diáconos e fui na casa de todos os presbíteros da primeira igreja que eu pertenci, só para ouvi-los falar. Tinha um diácono, eu gostava muito dele, mas ele tinha um hábito de comer uma esfirra e aquele quibe. Olha, o quibe dele era uma delícia, mas era pesado. Quando esse pá, fazia assim, sabe? Era um quibe feito nos trinques lá, da raça dele. Mas como eu aprendi com aquele homem, o homem chorava, o outro também, me orientou muito. Até o que menos falava, de alguma forma ele me ensinou alguma coisa. Tinha um que era mudo, não falava nada, é calado até hoje. Está vivo ainda, está com 90 anos. Era o mais novo deles. Então, às vezes, a gente precisa buscar orientação para certos detalhes, né, com pessoas. Né? Mas aqui ele está dizendo que a orientação que ele estava recebendo era do próprio Senhor. Deus orientava Davi e Deus disciplinava Davi. Deus mostrava o caminho a esse. E Deus ainda dava direito de escolha a Davi naquilo que Davi queria, que Deus queria fazer, como foi quando ele resolveu fazer um censo lá. É por isso que quando pergunta assim, quantos membros da sua igreja? Eu digo, não sei, basta Davi saber. Não quero nem saber. Quantos tiverem o que tem? Tem gente que tem procura, tem 1.000, tem 2.000, a minha igreja tem 5.000, então vai disputar com o show, que o show tem mais de 1 milhão. Se você chegar lá, você vai ser o campeão. Então, na realidade, irmãos, a preocupação do pastor, nesse caso, é abençoar o povo de Deus, do pastor espiritual e do pastor geral, do pastor supremo. Ele abençoa cada ovelha particularmente. Diga sem nenhum orgulho, eu sou filho único de Deus. O que eu quero dizer com isso?
que Deus te trata de uma maneira como se você fosse filho único dele. Porque cada um de nós temos pensamentos diferentes, temos escolas diferentes, temos culturas diferentes, temos ideias diferentes. Então Deus vai te tratando. O problema todo é que às vezes a gente quer que Deus trate o outro como Deus está tratando a gente. Aguenta, irmão, aguenta. Fica na posição, como dizia antigamente. Fica na posição, varão. Fica na posição, servo. Assim diz o Senhor. Ainda dá uma exortação, né? Cada um é cada um, irmãos. Eu sei lá por que Deus usa uma profeta para falar do brinco de uma e não fala do brinco da outra, e as duas estão de brinco. Sei lá por quê. É estranho. Mas Deus tem os seus objetivos. Está entendendo? Então a vara e o cajado, ela disciplina, ela corrige, ela orienta, ela dá conhecimento e ela traz consolo, paz para a alma. E aí vem as duas provisões de Deus, e aqui a gente termina. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu podia falar sobre Gideão, que teve uma mesa preparada para ele na presença dos inimigos dele, e ele com 300 homens derrotou todo mundo, sem fazer nada, absolutamente nada. Só tocar uma trombeta, quebrar um vaso cheio de fogo. Pegou aí? Toca a trombeta, quebra o vaso e deixa o fogo aparecer. Na presença e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Há pessoas que acham que esse cálice aqui é cálice de água. A água já falou lá em cima. Aqui é cálice de óleo mesmo. Você tem que se encher de poder todo dia. E claro que quando a gente já sabe, isso é mostrado toda hora aí nas mídias, né? Então você sabe que o óleo protegia o nariz da ovelha, a boca da ovelha, a pele da ovelha, protegia de insetos, a orelha da ovelha. Não é chato você ouvir um mosquitinho no seu ouvido? Se aparecer um, eu vou levantar e vou atrás dele. Seja a hora que for. Se o mosquito cantar no meu ouvido, ele vai cantar a última vez se eu encontrar. Agora, pior do que isso, quando vem uma mosca, já! E bate direto lá. Aí tu fica naquela dúvida, saiu ou entrou? Você está entendendo? Saiu ou entrou? É terrível, é pior do que o mosquito. Porque o mosquito sabe que ele está só cantando. Mas a mosca, outros insetinhos, vem e bate aqui. Olha, se você tivesse com óleo, assim como proteger a ovelha, vai te proteger de qualquer coisa que venha no teu ouvido. E às vezes o mosquito da fofoca vem no teu ouvido. O mosquito da mentira vem no teu ouvido. E tem gente que deixa. Luta contra. Agora, pior quando vem a mosca da destruição. Tu fica na dúvida. Mas tenha fé que o óleo não vai deixar nada entrar na tua mente. E aí vem a bênção final, que Davi declara pela fé. E aqui ele usou muita fé mesmo, né? Porque tudo ele está usando fé, mas referente ao presente dele e ao futuro dele, enquanto vivo. Mas aqui ele diz assim, certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tudo bem. Enquanto estarei vivo, terei a bondade e a misericórdia a meu favor. É a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã e é bênção. Agora ele disse assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas que casa do Senhor? Ele tinha lá um templo, né? Alguma coisa que ele gostava de ir, que era chamada de casa do Senhor. Que não era o templo de Salomão, né? Mas que casa do Senhor que ele está se referindo?
Olha, irmãos, Davi está dizendo que ele não só vai ter qualidade de vida enquanto ele estiver aqui na terra. Aí depois desse ponto e vírgula aqui do versículo 6, ele está dizendo, e depois? Porque ele já ia na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem outra versão que diz, para sempre. Ele já estava vendo a Nova Jerusalém. Ele já estava vendo a promessa futura, que Davi era um profeta. Ele falava coisas que a gente não entende até hoje, quando ele diz, por exemplo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos debaixo do seu pé. Como é que ele faz uma declaração dessa, que pertence a Jesus, que está no céu à direita de Deus, e que está falando agora dos inimigos, não mais da morte nem do inferno, mas dos inimigos que vêm contra a igreja, que estão sendo destruídos pelo próprio Deus a cada dia? Davi viu isso. E agora Davi está dizendo, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é esta aqui que eu vou sempre, todo dia, até o dia que eu morrer. É a outra. Sabe o que Davi tinha? Apesar de todos os erros desumanos, certeza de salvação. Para com esse negócio de estar perdendo salvação o tempo todo, amém? Na maneira que eu entendo, só existe dois motivos para a pessoa perder a salvação. Eu tenho certeza, não sei nem se eu posso dizer que eu tenho certeza, né? Eu creio que os irmãos não estão nesse motivo. A incredulidade, irmãos, é uma coisa que pode levar a pessoa a perder a salvação. E Davi não era incrédulo. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele pedia perdão a Deus, não pedia perdão a ninguém, pedia perdão a Deus. É claro que dentro do Evangelho a gente às vezes tem que pedir perdão ao irmão, ou à igreja. Não é isso? Abençoando uns aos outros, amém? Levante a sua mão, o seu irmão está lá e diga, eu te abençoo. Amém? Agora levanta para mim e diz, eu te abençoo. Aleluia. Agora eu digo, eu te perdoo. Agora diga para mim, eu te perdoo. E vamos abençoando uns aos outros, amém? Mas alguém disse de uma forma muito interessante. O pecado de Judas não foi nem a traição dele, o pecado de Judas foi a incredulidade. Jesus estava querendo perdoar Judas, Jesus não estava querendo perdão. Por causa de incredulidade, Moisés deixou de entrar na terra prometida. E aí isso se tornou um símbolo de todo aquele, porque Moisés foi salvo, mas se tornou um símbolo de todo aquele que perde a salvação. Incredulidade. Então não seja incrédulo, seja crente. Eu creio em Jesus. Aí o diabo, mas tu é fraco, mas eu creio em Jesus da mesma forma. Você diz que é forte, tu vai para o inferno. Eu não vou. Porque Jesus é a porta, é o caminho, é o pastor, é o nosso hospedeiro. E nós somos o seu hóspede. Disse certo? Amém? Então que Deus abençoe a todos. E você que estão aí do outro lado, pense em Deus, a igreja ore nessa hora também. Fale com Deus, Senhor, eis-me aqui. Me abençoa, me corrige, me fortalece. Me unge. E se você ainda não conhece o pastor supremo chamado Jesus, diga para ele, Jesus, eu quero ser a tua ovelha. Eu quero ser teu servo. Eu quero ser teu hóspede. Eu quero entrar na tua casa e quero que tu entres na minha casa. Pai, assim como Davi teve fé, assim como Davi teve conhecimento, assim como Davi teve relacionamento com o Senhor, que nós possamos ter relacionamento, conhecimento e fé no início e continuarmos na fé, para sermos abençoados e para abençoarmos. Muito obrigado por tudo, Pai. Continua ungindo os corações. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Estiveram conosco a paz e a graça de Jesus. E sempre tem aqueles que querem ofertar.
Então você pode mandar uma mensagem, a gente manda para você o Pix, amém? Então que Deus abençoe a todos.